Então, sobre velocidade média a aula. Na verdade, também ela vai ser rápido. Estou tentando fazer as aulas um pouco mais rápido agora, para não ficar tão cansativo. A primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença de variação do espaço para a distância percorrida. A variação do espaço é sempre a posição final menos a inicial. E aqui, ó, na segunda setinha, eu até coloco, não importa o caminho, a variação sempre vai ser final, posição, menos inicial, posição. Por quê? Porque em vários problemas, às vezes ele pede distância percorrida e variação do espaço. Você fala assim, pô, mas não é a mesma coisa? E não. A variação do espaço, por exemplo, eu estou no quilômetro 50 e eu fui pro meu. E quando eu parei de andar com o meu carro, eu fui pro quilômetro 150. Então, para eu saber a minha variação de espaço, eu tenho que pegar o tempo, a minha posição final, menos a minha posição inicial. E eu vou ter minha variação de espaço. E o problema maior que acontece com essa variação de espaço é quando eu vou e volto para o mesmo ponto. Por exemplo, estava no quilômetro 50. Eu andei até o final da avenida e voltei para o ponto 50. A minha variação de espaço é zero. Por quê? Vai ficar 50 menos 50. Aí você fala assim, pô, professor, mas eu andei. Sim, você andou. Só que aqui a gente está perguntando variação do espaço. E a variação do espaço, ele não quer saber se vai ser zero. Porque isso indica que você apenas voltou para o seu lugar de origem. Entendeu? Então, tem essa diferença de variação do espaço e distância percorrida. A distância percorrida, eu coloquei ali na setinha, você leva em conta todos os espaços percorridos do começo ao fim. A distância percorrida é como geralmente a gente imagina todo o percurso. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplozinho. Aqui nessa setinha maior, voltando do 3 para o 0, tinha que ter um 2. Do 1 para o 3 é o meu primeiro caminho. Vamos falar que eu comecei no ponto 1. Eu fui do 1 para o 3. E depois eu fui do 3 para o 0. Aqui, ó, eu coloquei que a fórmula da distância percorrida é a distância 1 mais a distância 2. Mas, por exemplo, se eu tivesse ido para outro lugar, seria ΔS1 mais ΔS2 mais ΔS3. Como eu coloquei aqui, você leva em conta todos os espaços percorridos do começo ao fim. Então, quantas vezes eu mudei a minha distância, quantas vezes eu me desloquei, eu vou contar. Aqui eu só me desloquei duas vezes. Desloquei do 1 para o 3 e do 3 para o 0. Agora vamos calcular. Do 1 para o 3, eu andei duas casinhas, né? Então eu coloquei aqui, ó, 2. E do 3 para o 0, eu andei três casinhas. Você fala assim, professora, mas não é negativo que eu estou voltando? Não, porque se você perceber, aqui a distância percorrida sempre vai estar em módulo. Porque aqui a gente não quer saber assim, quando a gente tem um menos, a... esse menos na física, muitas das vezes, é só para indicar que o movimento está contrário, entendeu? E nesse caso aqui, a gente não quer saber se o movimento está contrário ou não. A gente só quer saber o total mesmo que a gente percorreu. O quanto a gente andou, não sei mais forma de falar. Bom, todo o percurso. Então ficaria 2, porque do 1 para o 3 a gente anda duas casas, e do 3 para o 0 a gente anda três casas. A gente soma tudo, nesse caso é 2 mais 3, dá 5. Conseguiu entender a diferença entre variação do espaço e distância percorrida? Aham, entendi. Um pouquinho, mas eu entendi mais ou menos. Tá com dúvida alguma coisa? Se tiver, comenta. Não, Você vai pegando o jeito com o exercício, mas se ficar com dúvida alguma coisa, é só comentar. Eu dou mais exemplos. E agora, eu acho que é a parte. Não, tem outra parte também. Velocidade média. A fórmula da velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo, ΔS sobre ΔT. E por que tem esse variação? Porque se você parar para pensar aqui, ó, quando eu coloquei variação do espaço, eu coloquei posição final menos inicial. Então, se você pensar para o mesmo caso do tempo, você conclui que o quê? Essa variação do tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Entendeu? A unidade dessa forma, ela pode ser em quilômetros por hora
ou em metros por segundo. Você tem que perceber que muitas vezes o programa vai te dar todas as informações, por exemplo, em metros por segundo, mas vai pedir aqui a resposta em quilômetros por hora. E aí entra a transformação. De quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. E de metros por segundo para quilômetros por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. Então, por exemplo, e também acontece o contrário, ele pode me dar todos os dados em quilômetros por hora e me pedir metros por segundo no final. E nesse exercício você pode fazer de duas formas. Você pode transformar, por exemplo, ele me deu quilômetros, eu posso transformar para metros e depois ele ter me dado horas e transformar para segundos e jogar na fórmula da velocidade. Ou eu posso calcular tudo, por exemplo, me deu quilômetros por hora, mas que é metros por segundo. Calculei tudo, calculei a distância pelo tempo e tive a minha velocidade média. E depois, no final, mudar. Eu aconselho fazer isso porque calcular como tá, como é dada a medida, e depois jogar na transformação, porque eu acho mais fácil. Às vezes o tempo está em hora e você fica um pouco perdido. Quando você pegar o resultado de metros por segundo, você só tem que multiplicar para chegar no quilômetros por hora. E vai dar na mesma coisa. A única coisa que você tem que prestar atenção em usar esse método é, por exemplo, às vezes ele dá a minha distância em quilômetros por hora, mas meu tempo em segundos. E eu não posso colocar os dois juntos. Então eu vou ter que decidir ali se eu vou passar o quilômetro para metro, ou se vou mudar o segundo para a hora. Sempre que eu for jogar nessa fórmula, ele tem que estar em quilômetro por hora ou metros por segundo. Eu não posso misturar os dois, tá? Conseguiu entender? Sim. Nenhuma dúvida? Vamos continuar? Uhum. Acho que assim, vou entender mais ainda com os exercícios. Tá, eu acho que eu coloquei um exercício de transformação. Se eu não coloquei, vai estar na lista de que eu sempre passo no final de cada blocozinho de aula. Tá bom. E agora, movimento progressivo e movimento retrógrado. O movimento progressivo, ele simplesmente é quando, por exemplo, aqui você percebe que tem a origem, que é o zero, e o movimento está para a direita. Por convenção que eu falo é, por exemplo, é, em senso comum, alguém determinou que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo, tá? Isso é só por uma questão assim de estudo, porque se a gente pega e cada um faz para um lado, vamos ficar assim, eu estou fazendo uma pesquisa científica e eu falo que a direita é positiva, a esquerda e minha esquerda é negativa, e você fala que a sua esquerda é positiva, mas a sua direita é negativa, com certeza os dados podem não bater e dar problema. Então, por convenção, a gente determina que da origem para a direita é positivo e da origem para a esquerda é negativo. Ah, professora, mas por que isso me interessa? Quando a minha velocidade está indo com a origem, eu tenho um movimento progressivo. Se você parar para pensar, se eu pensar assim, que eu estou saindo da minha origem indo para a direita, quer dizer que eu estou progredindo, isso quer dizer que eu estou avançando na minha origem. O movimento retrógrado, ele é o contrário, que você pode perceber que a velocidade é menor do que zero. Aí você fala assim, pô, professora, mas então você comentou aquele fato de quando geralmente na física tem um menos, quer dizer que está no sentido contrário. É exatamente isso. Porque, por exemplo, às vezes a gente vai calcular a velocidade média indo com o movimento, indo para a direita, e às vezes a gente vai calcular a velocidade indo para a esquerda. Então, se a gente não adotar alguma coisa que diferencie esse movimento, a gente não vai conseguir saber quando ele está indo para a direita e quando ele está indo para a esquerda. Porque muitos exercícios, na verdade quase todos os exercícios, não tem um desenho. Então a gente tem que adotar alguma coisa matemática para reproduzir esse movimento. Então, quando minha velocidade estiver positiva, você sabe que ela está indo com a origem. A origem pode ser indo para cima, isso aí depende de cada problema. Mas o que não muda é que velocidade positiva quer dizer que ele está indo progredindo com o movimento, está tendo um movimento de progresso. Quando minha velocidade está negativa, quer dizer que ele está retrógrado. Ele está voltando para a minha origem. E às vezes ele passa da origem e vai em forma negativa.
Mas essas são várias etapas que a gente vai passar e fazendo exercício. E também vocês procurando alguns exercícios e tudo mais. Mas o que não muda é isso, que a velocidade positiva é porque está indo com o movimento. A velocidade negativa é porque está indo contra o movimento. Conseguiu pegar? Quer que eu repita? Quer que eu fale de outra forma? Tudo bem, vou continuar. Agora a gente entra em exercício. Como eu falei, eu estou tentando fazer as aulas. Eu ia perguntar isso para os alunos, mas o pessoal não. Eu também mandei no grupo, mas você não tá. Você acha que essas aulas menores de física são melhores ou você prefere aquelas maiores? O que que você acha melhor? Essas que são curtas ou que são as maiores? Porque eu estou tentando sintetizar mais o assunto e não falar tanto para a aula não ficar tão grande. Tudo bem. Então, vou tentar manter sempre essa linha. Você acha que tem alguma coisa que eu posso melhorar na aula para ela ficar melhor? Ou ela já tá boa assim, sendo curta e, e mais direta? Ou você acha que eu posso fazer outra coisa para melhorar as aulas? Tá bom, então. Então, coloquei dois exercícios aqui. Uma pessoa caminha. Deixa eu passar o ônibus aqui. Uma pessoa caminha uma distância de 5 metros em 2 segundos. Qual a sua velocidade média? Aqui, ó, a primeira coisa, sempre quando você for fazer um exercício de física, pega os dados. Porque aqui a gente ainda está iniciando, então só vou mostrar para vocês como é que joga as fórmulas. E nesse caso aqui é bem tranquilo. Aqui, ó, eu sei que a minha fórmula é ΔS por ΔT, minha velocidade média é ΔS por ΔT. Eu vou colocar 5 sobre 2,5 metros por segundo. Mas sempre que a gente for fazer um exercício qualquer exercício de física, a gente anota, coloca assim uma setinha e coloca, ele me deu 5 metros, ele me deu por 2 segundos, e depois joga na fórmula. Pode no começo parecer bobo, porque esses exercícios no começo são pequenos e são assim, só para vocês perceberem como é que tem que se desenvolver. Mas muitas vezes vai ser um exercício grande, às vezes com muito texto e poucas informações, então acaba você se perdendo. Tudo bem? Você quer só aplicar a fórmula? Posso continuar? Agora, esse aqui, a gente trabalha um pouquinho a questão do tempo. Grandezas físicas importantes na descrição dos movimentos são o espaço, ou posição, e o tempo numa estrada. As posições são definidas pelo marco quilométricos. Às 9h50, às 9 horas e 50 minutos, um carro passa pelo marco 50. E às 10h05 passa pelo marco quilômetro 72. A velocidade média do carro nesse percurso vale em quilômetros por hora. Aqui, ó, essa questão é da PUC. Se eu não me engano, isso aqui é uma faculdade lá de São Paulo. É PUC Campus, se eu não me engano, é uma faculdade de São Paulo. Aqui, isso que eu coloquei esse exemplo, esse exercício, para você ver. Viu que ele falou várias coisas e você, assim, fazendo uma prova já nervosa, você pode se perder muito fácil aqui. Então, vamos anotar nossos dadozinhos. Primeira coisa, quando eu estou no horário de 9h50, eu estou no marco 50. E no horário de 10h05, eu estou no quilômetro 12. Isso aqui, ó, também é importante, ele fala quilométrico 12. Se ele falar metro 12, aí acontece aquela questão que eu falei para você. A gente tem que mudar para se tivesse metro, mudar para quilômetro. Professora, mas você disse que eu posso escolher. Sim, você pode escolher. Mas se você ler até o final dessa questão, você vê que ele coloca. Ele está pedindo em quilômetros por hora. Então não faz muito sentido eu mudar todos os meus dados para
para metro e depois multiplicar 3,6. Essa transformação também tem que ser muito bem pensada, porque assim, você pode mudar tudo para metros por segundo e depois voltar para quilômetros por hora. Mas o tempo que você vai perder é muito grande. E nesse caso aqui, eu estou dando um exemplo. Se esse 72 tivesse metros, seria muito mais fácil passar esse 72 metros para quilômetros. Mas aqui está todo mundo na medida certa. A gente não vai precisar fazer a transformação. Só estou mostrando para você como é que teria que ser. Então, de novo, no horário de 9 horas e 50 minutos, eu estava no marco 50. E no horário de 10 horas e 5 minutos, eu estava no quilômetro 12. No 72 quilômetros. Primeira coisa, a minha posição inicial é 50 e a minha posição final é 72. Então, eu sei que a minha variação de posição, minha variação de espaço, meu ΔS vai ser 72 menos 50. Por quê? Porque é o final menos inicial. Tá, professor, entendi até aí. Mas como vai ser meu tempo? Aí você faz assim, não dá para você diminuir, mas eu nem me lembro mais como é que diminui hora. Geralmente quando esse exercício assim, a gente não pede essa questão matemática, que se não me engano tem uma forma certinha de fazer conta de hora. Geralmente na física é só você dar uma transformação, você não precisa saber exatamente essa parte. Aqui, se você parar para pensar, minha variação do tempo vai ser de 15 minutos, porque olha só, 9h50. Pensa num, sei lá, num horário de que você está fazendo uma comida. E vamos colocar que você começou 9 horas e 50 minutos da manhã. E você acabou 10 horas e 5 minutos. Se alguém perguntar para você, pô, quanto é tempo você demorou para fazer essa comida? Você não vai falar 15 minutos? Entendeu? Então aqui a variação vai ser 15 minutos. Professora, mas você falou que tem que ser quilômetros por hora, certo? Então agora vamos pensar aqui juntos. Aqui, ó. Já dei até um spoilerzinho ali, mas eu vou explicar. 72 menos 50, 22 km por hora. Meu 15 minutos já vai ser meu DT, porque eu diminuí. 10 e 5 menos 9,50. A gente diminuiu, mas a gente fez praticamente de cabeça. Mas eu não posso deixar esse minuto, eu tenho que mudar isso aqui para hora. Vamos pensar comigo. O nosso relógio, ele dá para dividir em 4 partes, não dá? Aqui, ó, eu coloquei aqui. Tem um ponteiro 12, no 15, no 30 e no 45. Se eu dividir esse meu relógio em 4, cada pedacinho desses 4 não vai ter 15 minutos? Concorda comigo? Sim. Então, eu posso dizer que em 15 minutos é equivalente, é igual a 1/4 da hora. Porque, como eu disse, eu tenho o meu relógio lá. Eu dividi em 4. A cada 15 minutos eu tracei uma reta. E quando eu fiz isso, a cada 15 minutos que eu tracei uma reta, eu tracei aqui, ó, no ponteiro 15, eu tracei aqui no ponteiro 30, eu tracei aqui no ponteiro 45. Quando eu fui ver quantas vezes eu dividi o meu relógio, foi em 4. Só que eu quero só um. Por quê? Eu tenho 15 minutos. Eu tenho 15 minutos. Eu gosto de falar assim, eu tenho uma parte de 4. Então é 1/4. Se eu tivesse 30, então seria 2/4. Conseguiu pegar? Porque ficou 1/4 de hora? Consegui. Depois disso, fazendo isso, é muito simples. Eu vou aplicar na fórmula, aqui ó, ΔV por ΔT. 22 sobre 1/4. Já sabemos que quando a gente tem uma fração embaixo, para a gente fazer a conta dela, a gente inverte a última e multiplica. E foi isso que eu fiz. Ficou 22 sobre 1/4. Eu inverti a última, então ficou 22 vezes 4 sobre 1. E isso dá 88 km por hora. Tudo bem? Conseguiu entender o exercício?